Glória a Deus. Queridos irmãos, graças a Deus, depois da gratidão do nosso congresso, né? E foi uma bênção, o sucesso foi em tudo, em frequência, mais de 600 inscritos, não só inscritos, mas estavam aqui nas reuniões, não é? E essa bancada da nave praticamente cheia, foi uma bênção, eles providenciaram todos os recursos, não é? Para a realização do trabalho, que Deus recompense. Muito bem organizado o trabalho, foi uma bênção. Vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus. Estamos já terminando o estudo na carta do apóstolo São Paulo aos Filipenses. Nós sabemos, já reiteramos isso, que esta carta é considerada a carta da alegria. Outros dizem assim, a carta sorriso, porque nela não há reclamação, não há repreensão de ninguém. Ela é para a carta em si, não é? A igreja de Filadélfia, por exemplo, lá no Apocalipse, é uma igreja que não recebeu nenhuma reprimenda da parte de Deus. E Filipenses também é uma igreja onde você vê essa característica. Os crentes eram muito bem firmados na palavra de Deus e serviam ao Senhor com muita alegria, sem divisões, sem confusões, sem inveja, não é? Sem problemas de ordem espiritual ou moral. E o apóstolo elogiou muito isso. Então, nesse texto que nós lemos hoje, do versículo 10 ao 13 do capítulo 4, o apóstolo começa dizendo aqui: ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Então, mais uma vez, o apóstolo volta ao tema do regozijo, da alegria, não é? Da alegria. Note um detalhe, regozijo, muito me regozijo no Senhor, irmãos. Muito me regozijo no Senhor, quer dizer, eu me alegro no Senhor. O que é isso? A pessoa se regozijar no Senhor, não é? Que motivação é essa para se alegrar em Cristo? Tudo na nossa vida só tem sentido, irmãos, se nós estivermos em Cristo. Os espíritas têm uma máxima, não é? Uma palavra, quem já foi espírita deve saber disso, não é? Que Allan Kardec escreveu num dos seus livros, alguns eu já li, todo, não é? Alguns, e ali diz o seguinte, que fora da caridade não há salvação. Quem já viu isso no Espiritismo? Levante a mão aí. Fora da caridade não há salvação. Na Bíblia, caridade é a palavra grega ágape, que se traduz por caridade e também se traduz pelo profundo, maravilhoso amor de Deus, não é? Diferente do amor da filantropia, diferente do amor entre um homem e uma mulher, o amor eros, não é verdade? O amor conjugal, etc. O amor ágape é muito mais profundo, entende, irmãos? Então, é importante, no Senhor, essa expressão no Senhor tem muito valor, viu? São Paulo diz a 2 Coríntios 5,17, eis que se alguém está, aonde? Aonde? Em Cristo, veja a importância, não é? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quando a pessoa levanta a mão de verdade, esse gesto de aceitar Jesus como Salvador, não é? O gesto em si quer dizer exteriorizar um desejo, uma vontade, uma decisão. Porém, só tem valor esse gesto se for partir de um coração que realmente, conscientemente, aceita Jesus. E se você aceitou Jesus com consciência, não é, no seu coração, a partir daquele momento, você que não estava em Cristo, você agora passou a estar em Cristo.
Uma pessoa pode estar na igreja, Assembleia de Deus, no templo da Assembleia de Deus, mas não está em Cristo. É uma perda de tempo, não é verdade? É preciso a pessoa estar no templo e estar na igreja. E para estar na igreja tem que estar em Cristo. Vamos repetir? Em Cristo. Temos que estar em Cristo. Então, a salvação é em Cristo. A alegria do crente só tem sentido se ele estiver em Cristo. Então o Espírito diz, fora da caridade não há salvação. De fato, se a pessoa não tiver amor, não tem salvação. Só que a diferença dessa visão cristã, do amor, de estar no amor, para os espíritas, é que para eles Jesus não é o Salvador. Não. Para o espírito, Jesus não é Deus. E diz que é um ser muito evoluído, que atingiu a evolução máxima, mas ele não é Deus. Não é? Ele não é Deus. Então a visão deles é completamente diferente da nossa, a nossa diferente da deles. A Bíblia realmente diz que se você não estiver em amor, você não é salvo. Mas tem que ser primeiro no amor de Deus. E para você estar no amor de Deus, tem que estar em Cristo, no amor de Cristo. Glória a Deus. Então o apóstolo aqui nessa visão, ele diz, eu muito me regozijei em Cristo. Então você que está em Cristo para a salvação, você tem que estar em Cristo na alegria, não é? Vamos meditar um pouquinho, regozijar no Senhor. Volte somente a página da sua Bíblia, aliás, basta olhar para o outro lado, o lado esquerdo na minha Bíblia, capítulo 4, versículo 10. Vamos ver isso aí? Desculpe, 4:4. Filipenses 4:4. Leiam comigo quando eu disser 2. Vocês já acharam? 1, 2. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Então lá na frente ele diz, eu me regozijei no Senhor. Note que o homem, o pregador, o ensinador, o pastor, o obreiro, quando ele está realmente na vontade de Deus, ele vive aquilo que prega. Ele está dizendo, me regozijei no Senhor. Mas antes ele ensinou àquela igreja, regozijai-vos no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos sempre, não é? Regozijar-se no Senhor. Isso é muito importante, irmãos, porque vivemos num mundo em que Jesus disse assim, no mundo tereis o quê? Aflições. Então nós não fomos chamados, irmãos, para viver nas baladas do mundo, nas festas carnais, desfrutando dos prazeres do mundo, não é? Graças a Deus, se o crente não é obrigado a viver o tempo todo sofrendo, o tempo todo amargurado, não, porque a Bíblia diz que na presença do Senhor, o que quer dizer, no Senhor há o quê? A fartura de alegria, de glória a Deus por isto. Já disse aqui uma vez, eu repito, meus colegas na universidade diziam assim, Alinaldo, eu admiro você ser evangélico, não sei como você suporta. Eu cheguei ali ainda bem novo, não é? Hoje eu não estou tão novo assim, não é? Mas naquele tempo era bem novo. Hoje eu estou renovado, graças a Deus. Deus tem me renovado, botou o meu sobrenome de Renovato, né? Renovato do italiano, quer dizer renovado. Mas não estou novo não, estou bem idosinho, viu? Agora, renovado, abençoado por Deus. Ele dizia assim, não sei como é que você pode ser crente, qual é a alegria que tem lá, rapaz? Não é? Qual é a alegria que tem lá? Os crentes só ficam na igreja, da tua igreja, dando glória, aleluia, cantando aqueles hinos tradicionais. Que alegria é essa? Eu dizia para ele, eu nunca perdi o equilíbrio, nunca perdi a calma, não é? Para responder esse tipo de gente, nunca, né? Eu admiro um candidato a presidente aí, que é do Exército, não é? Que ele responde na bucha, não é verdade? Tudo que pergunta a ele, mas ele responde na hora, ele não deixa de ter a resposta, viu? Um repórter perguntou a ele, mas o que é que o senhor tem contra os gays? O senhor tem preconceito? Tem não, se eu tivesse eu não estava aqui com você.
Pronto, porque o cara sabe? É. Deus tem uma resposta medonha. Então Deus também me deu umas respostas assim numa hora. O camarada disse, mas eu não vejo, você não tem alegria. Você está enganado, companheiro. Você está enganado. Nós, o povo crente em Jesus, a igreja, somos o povo mais alegre da face da terra. Se você concorda, dê glória a Deus. Dê aleluia. Nós somos, eles, como? Eu digo, rapaz, eu vou provar a você que eu sou mais alegre do que você, tá? Por quê? Aí explicava para eles, e geralmente eles faziam essa pergunta na frente de outros, no intervalo do almoço, para ver se me botava, encurralava no canto da parede, não é verdade? Eles diziam, olha, você vai para o clube militar lá, para se alegrar, não é? Agora como é? Você chega lá e entra, você tem que pagar, não é? Todo mês você paga a mensalidade. Então você, para se alegrar lá, tem que pagar. Você que vai para um motel, você tem que pagar. Você vai para uma festa, não sei de onde, você tem que pagar. Sua alegria você tem que pagar. A minha alegria não. Eu não pago nada. Jesus nos dá de graça. Outro detalhe, a sua alegria vem de baixo. Tem mais, você vai para um clube, se não tiver uísque, não tiver cachaça, não tiver cerveja, você não se alegra, não é verdade? Tem que ter essas coisas, pois nós não precisamos nada disso, sabe por quê? Sua alegria é de baixo, e a minha vem de cima. Dê glória a Deus, tem que responder, não é, irmão? Tem que ter resposta à altura para essas pessoas. A nossa alegria vem de cima, porque a nossa alegria vem de Deus. Agora, não dá para eu te explicar, companheiro, sabe por quê? Porque explicação não resolve, você tem que sentir, você tem que experimentar. Quando eu digo para você que uma laranja é doce, não adianta, não é eu dizer que uma laranja é doce, que ela está sendo doce, porque eu estou provando. Você quer saber se aquela fruta é doce? Tem que provar um pedaço dela. Assim a vida cristã, para você conhecê-la, você tem que fazer parte dela. O Evangelho não se explica, o Evangelho se crê, se experimenta, se vive. Louvado seja Deus. Por isso Jesus disse, as minhas palavras são espírito e vida. Espírito, espiritual, vem de cima, e vida, vivência, prática. Evangelho não é teoria, não é filosofia, não é verdade, irmãos? Paulo disse, não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então o crente estando em Cristo, ele é salvo, ele é liberto. Então o apóstolo São Paulo vivia isso. Regozijai-vos, ele dizia, mas ao mesmo tempo ele dizia, eu me regozijei muito no Senhor, não é verdade? Então o crente se alegra porque está em Jesus, louvado seja Deus. Ele se alegra pela salvação. Vamos ler 1 Pedro 3, 5 e 6. Abra a sua Bíblia na primeira epístola do apóstolo São Pedro, não é antes de São João. Capítulo 3, versículos 5 e 6. Glória a Deus. Capítulo 3, é isso? Versículos 5 e 6. Vamos ver o que diz ali. Está escrito assim, porque assim... Não, se alegrar pela salvação. Vamos lá. 5 e 6. Porque assim se adornavam também, ante das santas mulheres. Não é bem esse versículo, tá? Houve uma anotação errada aqui na minha anotação. Salmo 5, versículo 11. Vamos passar para o Salmo. Salmo 5. Veja que a gente está lá em Pedro e dá um pulo lá para o Salmo, irmão. Doutrina se faz assim, um conjunto de ensinos. 5. Louvado seja Deus. Versículo 11. Vamos ler comigo. 1, 2. Mas alegre-se todos os que confiam em ti. Exultem eternamente, porquanto tu os defendes. E em ti se gloriem os que amam o teu nome. Viu aí a preposição? Em ti. Paulo diz, no Senhor. O salmista diz, em ti se alegrem, exultem. O crente, irmão, pode estar triste, não é? A Bíblia diz que aquele que está triste, ore, que está alegre, cante. Então nós somos humanos,
Podemos passar fase em nossa vida que parece uma festa contínua. E há momentos em que você entra num vale, não é? A vida cristã não é uma estrada reta, asfaltada assim, entendeu? Reta, não. Ela tem altos e baixos. Ela sobe e desce. É um caminho estreito com altos e baixos, viu, irmão? É um caminho, é uma estrada estreita com subidas e descidas. Na subida, você está com toda a fé, você está se alegrando, você está glorificando a Deus, não é verdade? Aí Deus diz assim, bem, agora eu vou fazer ele passar pelo vale, para que ele não esqueça de mim. Tem gente quando está lá em cima do topo, muita alegria, dinheiro, saúde e tudo, aí se esquece de Deus. Deus disse ao profeta, desce ao vale, Jeremias, que eu quero falar contigo. Muitas vezes, para você ouvir Deus falar, Ele quer que você desça ao vale. E o vale é o vale da humilhação. Muitas vezes o vale da depressão, o vale da tristeza, o vale da doença, o vale da perseguição. Mas veja bem, o vale do deserto. Mas eu pergunto a vocês, quando a pessoa... Foi Moisés, quando foi que Deus mais falou com Moisés? Foi quando ele estava no palácio ou no deserto? Foi no deserto. Foi no deserto, irmão. Então quando você entrar no deserto, não se desespere. Confie, olhe para cima, diz, Senhor, eu não sei porque estou aqui, mas eu confio em Ti. Eu não sei porque estou passando isso, mas eu confio em Ti. Dê glória a Deus por isso, não é? Todo mundo já passou por alguma coisa assim. Eu já passei várias vezes. Passei por depressão profunda, pensei que ia morrer. Tinha gente que dizia que eu nunca mais me levantava, não é? Foi um vale terrível. 3 anos mesmo no vale da sombra da morte. Foi muito terrível. Só minha esposa que de perto via aquela minha situação. Mas Deus, também foi ali que Deus mais falou comigo. Deus mais falou comigo, foi ali, entende? Eu não desejo que ninguém, para ouvir a voz de Deus, precise entrar num vale tão profundo. Mas esteja certo, se você, assim como Daniel entrou na cova dos leões, Deus não impediu Daniel de entrar na cova dos leões. Não é interessante, irmão? Ele podia ter impedido, podia ter matado o rei, podia ter matado os acusadores dele, mas não fez nada disso. Não, porque Deus só age no tempo. No tempo dele. Eu estou escrevendo a lição sobre mordomia para o próximo ano, não é? E a lição que eu estou comentando agora, ou lição trabalhosa, meus irmãos, porque é a mordomia do tempo. Olha, é complicado comentar sobre o tempo, sabe? A mordomia do tempo. É a lição que eu estou mais demorando para escrever. Tive que ir lá naquela língua que o pastor, irmão Assis Irineu gosta, no grego, né? No hebraico lá. Aí lá no Kairos de Deus, não é o Cronos, no Cronos, não é? Sabe que Deus sempre age, sabe como? Ele entrou no tempo, mas ele está fora do tempo. Mas no tempo, sabe? Compreenda isso. Ele age no tempo dele, não é no seu tempo. No seu tempo não, é no tempo dele, precisamente no tempo dele. Quando vocês virem essa lição, vocês vão ver como me deu trabalho, né? E continue orando por mim. Então, meus irmãos, é isso. Está passando no vale? Se alegre, dê glória a Deus. É difícil? É difícil. Salmo 9, versículo 2. Salmo 9, versículo 2. Mais uma vez vocês vão ler comigo a preposição em, no, Salmo 9, 2, vamos ler, 1, 2, em ti, vamos começar do primeiro, versículo 1, Salmo 9, versículo 1, eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas, em ti me alegrarei, e saltarei de prazer, cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Estão vendo aqui? Em ti. Meu irmão, pense bem qual é a motivação da sua alegria. Quando você se alegrar, né, aqui eu não sei se tem alguma escrava da novela, ou um escravo de novela. É possível que haja, sabe? Tem um pessoal que é viciado em novela.
É crente em Jesus, mas coitadinho, é tão fraquinho, né? Tão cansadinho, tão fracassadinho, que perde tempo na frente de uma novela que só tem coisa que não presta. Então você se sentar lá, aí você pensa assim, será que aqui eu estou me alegrando no Senhor? Hã? Alguém que estiver assistindo Malhacão, é Malhação, mas é Malhacão. Será que está no Senhor? Está se alegrando no Senhor? Ou quando você assiste aquele programa humorístico, recheado de pornografia e coisas afins, será que você está se alegrando no Senhor? Eu creio que se você tiver comunhão com Deus, o Espírito Santo te fala, né? Como eu perguntei a uma menina numa congregação, menina não, eu perguntei para a igreja toda, quem assiste novela aqui? Irmão, eu vi muita gente assim, ó, olhando para o outro. Quando tem essa munganga, sabe o que é munganga, não é linguagem nordestina, né? Essa marmota é porque a pessoa tocou nele. Olhava para um lado para o outro, ninguém dizia. Sabe quem levantou a mão? Uma adolescente que não tinha uns 13 anos. Levantou a mão. A Ana levantou a mão. Eu disse, minha filha, eu quero lhe parabenizar. Não por você assistir novela, mas pela sua personalidade. Você levantou a mão, enquanto tem colegas suas que estão catucando a outra aí, tem irmã casada que assiste, não teve coragem de levantar a mão. Então, eu dou seu parabéns pela sua personalidade. Mas eu quero fazer outra pergunta. Qual é a novela que você está assistindo agora? Ela disse, Morde e Assopra. Eu digo, o quê? Eu nem sabia que tinha essa porcaria. O quê? Isso deve ser o cão que morde a pessoa e assopra para anestesiar a consciência da pessoa. Entende? Aí eu perguntei, minha filha, uma terceira pergunta que vai servir para a igreja, o seu exemplo. Tá? Aí me sentei numa cadeira assim, aí tinha outra cadeira vazia, eu digo, suponha que você está aqui, ó, diante do televisor, assistindo essa tal de Morde e Assopra, e aí tem uma cadeira vazia. Jesus está do teu lado assistindo Morde e Assopra. Olha que a menina fez assim, ó. Não está. Não está. Não está. Sabe por quê? Porque na hora que ela está vendo uma porcaria dessa, ela não está em comunhão com o Senhor Jesus. Ela não está em Cristo. E se ela não está em Cristo, não pode ter alegria em Cristo. Querido irmão, nós precisamos amadurecer na fé. Amadurecer na vida cristã. Não adianta estar em Cristo só nos bancos da igreja. Não, tem que começar em casa, não é verdade? A igreja tem que começar em casa. A igreja tem que começar em casa. Louvado seja Deus. E a igreja é você. Viu? Você é um reflexo da igreja e a igreja é um reflexo seu também. Da sua maneira de adorar a Deus, não é verdade? Depende da sua avaliação que você faz da igreja, é você, tá certo? Para fazer essa avaliação. Então ele se regozijava no Senhor, o salmista disse regozijava nele, em Deus, em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Saltar de prazer, cuidado, aqui está dizendo que salta de prazer, de alegria, não sai correndo feito um doido no meio da igreja não, no reteté, no replepé não, viu irmão? Cuidado, pega um salmo desse, olha, para saltar de prazer, e é saltar de prazer na presença de Deus, não é para se mostrar diante de ninguém. Então ele se alegrava muito, esse salmo é interessante, ele diz a razão, porque ele se alegrava no Senhor. Meus irmãos, o culto do crente não é um culto litúrgico somente, não. Liturgia é a maneira de organizar o culto, desenvolver o culto, o programa do culto, isso é liturgia. Mas o culto do verdadeiro do crente não é litúrgico. Não é rotina. Você foi católico, você sabe que lá as orações são todas decoradas, não é? Todas decoradas, você sabe qual é. Salve Maria, Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora na hora da nossa morte, amém. São rezas, são decoradas. Tem o missal que tem tudo aquilo. Você decora aquilo, o padre também. A oração do crente não é para ser assim não.
A oração do crente é uma conversa com Deus. É um filho falando com seu pai, orando a Deus, buscando a presença de Deus. Não é verdade? Então você se alegra, tu tem que ter razão. E como deve ser o nosso culto? Vamos lá para saber como é o nosso culto. Abra sua Bíblia, Romanos, capítulo 12. 12, 1 e 2. Você vai ver e você vai conferir se o seu culto está assim. E o seu culto for uma rotina, então você precisa melhorar, precisa amadurecer para oferecer a Deus uma verdadeira adoração. Culto quer dizer adoração, reverenciar, exaltar, louvar, entende? Então Romanos 12, 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. Quem achou, diga amém. Lá vai, 1, 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O culto do crente é um culto racional, irmão. Tem que ter motivo para isso, tem que ter razão. Então você vai oferecer um culto a Deus, se alegra a Deus, por quê? Quais foram a razão? Porque o salmista dizia: eu me alegrarei em ti, exultarei na tua presença, saltarei de prazer. Por quê? O salmista dizia, vamos lá para o Salmo 9, o versículo 3. Porquanto, olha aqui uma razão, porque ele pulava de alegria. Porquanto os meus inimigos retrocederam e caíram e pereceram diante da tua face. Davi tinha inimigos, irmãos, muitos inimigos. Saiba que nós temos inimigos também. Nós temos inimigos invisíveis, que são os demônios, que estão ao redor, diz Tiago, não é? Que devemos vigiar, porque o diabo anda ao nosso redor, ao nosso derredor, né, buscando como leão, procurando a quem possa tragar. Isso é inimigo. No Efésios 6 diz: não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra as potestades, viu? Contra as potestades, contra os principados, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, meu irmão, nós estamos numa guerra, cercado de inimigo por todos os lados. Por isso não podemos brincar, não. Entende? Inimigos invisíveis que querem lhe destruir. E tem inimigos visíveis. Aquele seu vizinho que não gosta de você. Aquele seu chefe que lhe persegue porque você é crente, né? Aquele marido que não gosta da mulher porque ela é crente. A mulher que não gosta do marido porque ela aceitou Jesus. E assim por diante. São inimigos visíveis. Mas aqui ele está dizendo: eu me alegro porque os meus inimigos retrocederam e caíram. Agora, foi ele que derrotou? Não foi Deus. E ele prossegue dizendo: pois tu, outro motivo para adorar, te alegrar, pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Tu te assentaste no tribunal, julgando justamente. Você tem demanda, você tem problema na vida de justiça, pois Deus é quem defende o seu direito. Se você confiar nele, entregar, como diz Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o meio-dia. Dê glória a Deus por isso. Então, nós temos razão para nos alegrar, não é verdade, irmão? Também devemos nos alegrar, queridos irmãos, como fruto do Espírito. Gálatas 5:22, dá um pulo lá agora, na Epístola de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que fala do fruto do Espírito, que diz, 1, 2, vamos lá? 1, 2, mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. No meio do fruto do Espírito está gozo, alegria. Então Paulo se regozijava no Senhor, porque ele tinha o Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo tem o fruto da alegria.
a alegria que vem do céu, a alegria produzida pelo Espírito Santo, que o mundo não entende. Aquele meu colega da faculdade não entendia, não é? Tinha um que dizia assim: não, eu acho que a religião é muito boa para criança e para velho. Para gente que é novo, não, coitado. Aí a Bíblia diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Não é verdade, irmão? Antes que venham os maus dias, em que venha dizer: não tenho neles contentamento. Não, queridos, a pessoa que tem Jesus, ele é alegre na infância, na adolescência, na juventude, na idade adulta, na velhice. Salmo 92 diz: na sua velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Então não tem esse negócio não, pode ser jovem ou velho, tem motivação para se alegrar na presença do Senhor nosso Deus. Por isso ele começou com esse tema do regozijo. Regozijei-me muito por causa de vocês, né? Outra coisa interessante aqui é um paradoxo. A pessoa que está em Cristo se alegra no Senhor até por coisas negativas, coisas ruins que acontecem. Se alegrar, por exemplo, nas perseguições. Vamos lá para Mateus capítulo 5, versículo 12. Mateus 5. Lá no Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, ou das Bem-aventuranças. Mateus 5, 12. Quem achou, leia comigo. 1, 2. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Já pensou, meu irmão? Exultar e se alegrar na perseguição? Como é que pode? Como é que pode, não é? Como é que pode a pessoa se alegrar sendo perseguido? É ruim sofrer perseguição, não é? É muito ruim ser perseguido, que alguém passou por isso, não é? Tinha um irmão no quartel, o nome dele era Cesário, era um servo de Deus, foi pastor lá no Rio de Janeiro, não sei se alguém aqui conheceu, não é? Irmão Cesário. Ele foi sargento do exército, como eu fui também, durante muito tempo. E no quartel, eu também fui ameaçado por superior, não é? Por causa da minha maneira de ser crente em Jesus, mas Deus me deu vitória. Então aquele sargento crente, presta atenção, que é a perseguição. Um tenente lá do exército, não é? Ele se achava dono do mundo. Tem gente que se acha dono do mundo, que é militar, tem estrela no ombro, tem filho, não sei o quê. Isso é uma ilusão, não é verdade? Então aquele homem era materialista, não sei que tipo de fé ele tinha, e ele se levantou contra aquele servo de Deus. Por quê? O irmão, no almoço, como eu fazia lá no quartel, falava de Jesus para os colegas. Conversava ali, batendo papo e tal, não é? Ali sem querer obrigar ninguém, ou mesmo fazer culto ou apelo. Não, era testemunhando minha fé. Então aquele sargento distribuía uns folhetozinhos para os colegas ali. Fulano, para você, só isso. Ele não ia para o quartel pregar, não, só entregando. O tenente viu, chamou aquele servo de Deus e disse: sargento, o senhor sabe que o regulamento diz que não pode falar de religião no quartel. Então, o sargento disse: eu não estou falando, estou apenas, durante a folga aqui, pregando folheto que fala de Deus para os meus colegas, né? Aqui no quartel, as pessoas não falam de tanta coisa, não é? Fala de futebol, fala de sexo, fala de tanta coisa. Não, mas aqui mas eu não permito, eu não permito. Veja como o sujeito autoritário usa a primeira pessoa. Ele podia dizer: o regulamento não permite somente, mas eu não permito. Se você continuar, eu vou lhe prender. Viu? Aí o servo de Deus outra vez estava lá falando de Jesus para alguém, também numa hora de folga. O tenente disse: olha, eu vou lhe dar uma cadeia. Eu não quero ver ninguém falando de Jesus aqui. Eu não quero ninguém falando de Jesus aqui. Ele não dizia isso, mas lá pode falar de Satanás, pode falar de tanta coisa ruim. Mas de Jesus não pode.
E perseguiu o irmão para querer mesmo acabar com ele, puni-lo, para ele ser prejudicado na sua carreira militar. E aquele irmão, sofreu muito, e ele contou no seu testemunho lá em Natal. Irmão, foi tão grande a luta, que um dia eu botei meu rosto no chão, lá no quartel. Botei meu rosto no chão e chorei na presença de Deus. E disse: Senhor, estás vendo o que aquele homem está fazendo comigo? Está fazendo comigo, Senhor, me perseguindo. Eu aqui não minto, eu não roubo, não faço nada errado, cumpro meus deveres só porque eu falo alguma coisa de ti para alguém, sem perturbar nada. Irmãos, e queixou na presença de Deus, e chorou na presença de Deus, e naquele derramar de lágrimas, ele que era um homem batizado do Espírito Santo, se alegrou na presença de Deus, sentiu alegria. Olha só, alegria na tribulação. A alegria na tribulação. A Bíblia diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ele chorou e saiu dali tranquilo. Irmãos, ele disse que quando fez aquele chorou na presença de Deus, ele saiu dali leve, sentindo aquela paz, aquela alegria. Isso é maravilhoso. Eu já experimentei esse momento, de estar uma luta e sair dos pés do Senhor, aquela tranquilidade, é sinal que a sua oração foi anotada lá no céu, e Deus vai providenciar a resposta. Ele contou, irmãos, aconteceu uma coisa incrível. Um dia, eu vi aquele tenente no corredor lá, com um pedaço de papel na mão, e coçando a cabeça. Olhava para o papel, olhava de novo, virava para um lado, virava para outro. E ele olhou assim e disse: meu Deus, o tenente parece estar atribulado, algum problema. E estava mesmo. Sabe o que estava escrito naquele papel, que era um radiograma? Deve ser transferido para tal lugar por ordem superior. E o tenente foi o comandante do quartel dizer: coronel, que negócio é esse? Eu não pedi transferência. Eu não estou pedindo para sair daqui. O coronel disse: não tem o que fazer não, é ordem lá de cima. É ordem superior, meu filho, tem que ir. E foi transferido dentro de pouco tempo, pegou as malinhas dele, foi embora, e o servo de Deus continuou servindo ao Senhor com alegria, irmão. Regozijai-vos sempre. Regozijai-vos sempre. Então, ele se alegrou na perseguição. Não é verdade? Se alegrou na perseguição. Tá certo, irmão? Eu pensava que ia terminar a carta de Filipenses hoje, mas não deu. O tema da alegria foi tomando, foi envolvente, não é verdade? Romanos 5:13 para terminar. Romanos capítulo 5, versículo 13, que a hora já chegou. Glória a Deus. É um paradoxo mesmo, se alegrar na tribulação. Romanos capítulo 5, versículo 13, cadê Jesus? Versículo 13, é isso mesmo. Versículo 3. É o 3. Romanos 5:3, irmão. Mas para você entender o 5:3, precisa ler o 2, tá? Romanos 5:3. 2. Pelo que também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, e a experiência é esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Dê glória a Deus, meus irmãos. Então você pode se gloriar, se alegrar na tribulação. É difícil mesmo, mas Deus dá graça, Deus dá força para a pessoa atravessar as tribulações, não é? Então ficamos nesse tema do regozijo mais uma vez.
no próximo culto, se Deus quiser, de ensino, continuaremos até concluir esse estudo pela palavra de Deus, tá certo?